os ministros do Supremo Tribunal Federal também devem retomar hoje o julgamento de um outro recurso extraordinário do Rio Grande do Sul que questiona o cálculo do imposto em caso de herança. O imposto sobre a transmissão causa-mortes e doações é pago quando o patrimônio é transferido de um falecido para os herdeiros ou pela doação de um bem. A questão foi iniciada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que declarou inconstitucional o cálculo do imposto. A Justiça Gaúcha determinou a alíquota fixa de 1% por entender que o cálculo progressivo previsto na lei estadual afronta a Constituição Federal. O caso chegou ao Supremo e teve repercussão geral reconhecida. O tema já começou a ser analisado pelo plenário da Corte Suprema. O relator do recurso, o ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido do Estado. Outros 6 ministros também se manifestaram sobre a matéria e aceitaram o argumento do Rio Grande do Sul, mantendo a constitucionalidade da lei gaúcha. A matéria volta para a pauta de julgamento do plenário, com voto vista do ministro Marco Aurélio. Pois é, Gisele, e como é que funciona essa progressividade tributária? Essa progressividade, Paulo, está intimamente ligada a um princípio da capacidade contributiva. É um princípio que existe dentro do direito tributário. Dentro dessa visão, o que acontece? Aqueles que ganham mais devem pagar mais imposto. Então, alguns impostos eles estão previstos dentro desse princípio de progressividade tributária, de tal forma que a alíquota dele ele acaba variando a depender da renda aferida, por exemplo, pelo contribuinte. É o que acontece com o imposto de renda. O imposto de renda, nós temos alíquotas que variam, e elas variam de acordo com a quantidade de renda que é percebida pelo contribuinte. Então, quando se tem situações dessa, se está diante da progressividade tributária. Tá certo, mas os ministros, alguns deles, estão divergindo com relação a este caso. Qual é a controvérsia nesse caso? Bom, o que acontece? O ministro relator deste recurso extraordinário é o ministro Ricardo Lewandowski. Apenas ele votou no sentido de que a progressividade tributária não deve ser aplicada ao ITCD. Todos os demais ministros que votaram até então manifestaram o entendimento de que a Constituição Federal, e essa divergência, inclusive, ela foi iniciada pelo ministro Eros Grau, já aposentado, e baseado na Constituição Federal, eles entenderam que existe margem na Constituição Federal que permite que a progressividade tributária se aplique para todo e qualquer imposto, porque a própria Constituição Federal estabelece sempre que possível os tributos eles são fixados, levando-se em consideração a pessoalidade e poderão, sim, ter essa possibilidade de levar em consideração aquilo que é efetivamente percebido, aferido por cada cidadão. Então, esse posicionamento, ao que parece, tem sido o que vai prevalecer no julgamento. Sinaliza que é o que vai prevalecer, e se realmente prevalecer esse posicionamento de que essa progressividade também é possível de ser aplicada no ITCD, certamente haverá uma mudança de posicionamento na Suprema Corte, que anteriormente não admitia essa situação. Tá certo.